Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, diretamente do VTEX Day 2025. Estamos aqui mais um ano marcando presença com essa comunidade, essa plataforma do varejo que reúne empresas para investir em conteúdo, experiência e educar o lojista brasileiro. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast que vamos falar hoje com e-commerce de um modo geral. Eu sou a Fran, sou sócia e responsável pelos relacionamentos pelos clientes aqui na Lomini e hoje estou com Divardini, Stephanie e Johnny. Bem-vindos! Muito obrigado. Eu vou começar me apresentando. Eu faço parte do time da Lomini hoje como executivo de vendas, e faço aí junto com o pessoal, componho todo o time comercial e cuido da parte comercial da Lomini. Muito bem. Dito, senhor Diva, eu sou a Stephanie Santin, faço parte da Lomini já tem 6 meses, sou responsável pelo marketing dessa empresa, né? Como ser responsável por uma empresa que faz marketing para outras empresas e ainda assim fazer sucesso? É um desafio, mas a gente está aqui todo dia na luta, tentando fazer o melhor marketing possível. Com você, senhor Johnny. Pois é. Olá, eu sou o Johnny, sou sócio também da Lomini e hoje sou responsável por toda a operação da empresa, ou seja, aqueles serviços que a gente tem para entregar para os nossos clientes, para que eles sejam executados de forma eficiente, eficaz e com muita qualidade. Muito bem. E o que é importante, né, a gente trazer e falar nesse podcast é de todo esse ecossistema que estamos aqui, cada um na sua parte, cada um na sua área, né, de serviço. E o e-commerce hoje funciona com essas áreas, né? É relacionamento, é marketing, é comercial e é operação, né? Então, vamos falar um pouquinho, trocar algumas ideias aí. Eu acho que o e-commerce, ele começa lá na venda, né? A pessoa entra no site e o que ela quer? Ela quer ver produto, ela quer ver preço. Claro que tem que ter um bom marketing, né? Depois tem que ter toda a logística, a operação de como entregar. Divardini, vamos falar um pouquinho então no primeiro passo aí do comercial. Tá, quando a gente pensa em e-commerce, a venda do e-commerce é muito a experiência do cliente. No físico, a gente tem, pegando como exemplo moda, você vai numa loja, você pode experimentar a roupa, provar, né, olhar no espelho, você tem essa experiência. No digital você não consegue. Por mais que você tenha vários recursos, no final das contas é foto, vídeo, descrição. Então você tem que pensar nessa experiência para que você traga o cliente, né, você faça essa imersão dele para ele conseguir, poxa, eu gostei dessa peça, eu vou me sentir bem, eu vou querer comprar. Tá? Então acho que começa tudo pelo desejo, né? E desejo, quando a gente fala em desejo, fala muito do marketing também, né? Exatamente. Eu acho que quando o Diva falou nessa questão de loja física, né? E a gente enfrenta muitas vezes, né? E os e-commerce de modo geral, que tem uma loja física, tem a loja online. Como é que a gente vai fazer essa comunicação, o marketing do físico, do online? Faz uma campanha para um e para outro diferente? Como é que tu enxerga isso hoje, Stephanie? Há controvérsias. Eu acho que sempre depende muito de cada caso. Mas o marketing, para qualquer negócio, seja físico, seja digital, ele precisa ser multicanal hoje. Boa. Porque as pessoas, elas estão consumindo muitos conteúdos em vários canais ao mesmo tempo. É YouTube, é TikTok, é ouvindo um podcast, a gente está aqui, né, no Instagram também. Então as pessoas, elas estão consumindo muitos canais. Eu acho que o maior desafio do marketing hoje, tanto para negócio físico, para e-commerce, para loja física, o desafio maior de todos é saber como ter uma comunicação autêntica. Como que a minha loja ela vai se destacar das outras lojas que vendem o mesmo segmento? Porque às vezes o que acontece? Ela se destaca pela experiência do cliente, mas para isso o cliente precisa comprar para ver uma experiência. E para que ele tenha desejo de compra, ele precisa se interessar pelo anúncio. Com certeza. Então, para isso tudo acontecer, precisa de uma comunicação assíncrona em todos os canais, mas uma marca autêntica. Então, assim, pode ter uma comunicação diferente para uma campanha de Dia das Mães, pode ter uma comunicação que fale mais de um lado romântico para a campanha agora de Dia dos Namorados, que a gente vai ter, mas sempre tem que ter uma autenticidade na comunicação. O que tem na minha comunicação, no meu design, no meu texto, que vai fazer com que a minha loja seja lembrada? E aí,
não quero ser muito longa aqui também para dar tempo de todo mundo falar, mas aí vem aquela máxima de criar comunidades, né? A gente conseguir fazer uma comunicação com o nosso público que ele se identifique e que ele queira comprar pelo que a marca representa para ele, pelo que a loja representa para ele, e não necessariamente, ele não queira comprar necessariamente pelo que ela vende, mas sim pelo que ela significa. Então eu acredito que isso tudo, de uma maneira, claro, muito estudada, muito interligada, o marketing principal dentro de um negócio, tanto físico quanto online, precisa ser autêntico. Precisa de um branding muito forte para que o público se identifique e acabe querendo então comprar e tenha uma boa experiência do cliente e tenha uma operação redondinha. Eu ia dizer, essa boa experiência de nada adianta, né? Ter tudo isso, ter o comercial, ter o marketing, ter o relacionamento com o cliente, envolver e fazer comunidade e criar canais, né? Multicanais. Não adianta se a operação... Ponta, né, Johnny? Na operação, se não funcionar, como é que essa entrega, a logística, né? Então, eu acho que é uma ponta, né, principal ali, né, de todo esse foco é a operação, né, Johnny? Até só agregando na pergunta da Fran, porque a gente pensa na operação pós-venda, mas a operação ela começa muito antes. Começa antes. Não é vender o produto, agora a gente precisa entregar. Não, a operação ela começa muito antes, né? Acredito que o Johnny a possa falar operação, sobre isso. ela é responsável por fazer com que aquilo que o marketing teve de trazer o cliente, de criar esse sentimento de desejo do cliente, daquele apelo comercial que teve, de trazer o cliente, fazer ele clicar no produto, levar, que tudo isso ocorra e aconteça e não se perca. A gente fala que para você conquistar uma venda no e-commerce é muito difícil, depende de vários passos, mas para perder a venda é muito fácil, é muito fácil. E a gente também, vamos pensar o seguinte, vamos pegar e destrinchar um pouco o e-commerce e facilitar. O que é um e-commerce? É um comércio eletrônico, o E de eletrônico. Se a gente tirar o E, é um comércio como um todo outro. Então vamos imaginar uma loja física, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto comercial. Um e-commerce você precisa de uma plataforma. E essa plataforma ela precisa funcionar muito bem. A operação já vem da plataforma. Se a plataforma não está desenhada com tudo que a gente precisa, então não flui. Começa aquilo que falou antes. A plataforma, quais são as ferramentas, quais são as integrações que eu tenho com a plataforma, como funciona a loja. Como está a estrutura do e-commerce, a questão da página de produto, página de categorias, tudo isso a operação tem que cuidar disso, entendeu? Então assim, vamos te falar, um trabalho de CRO bem estruturado dentro do e-commerce vai dar resultado. O trabalho de um growth, de você olhar planejamento de meta, saber qual OKR você precisa alcançar, quais KPIs importantes, se o time, os canais estão trazendo o cliente adequado, como está a taxa de conversão, tudo isso é responsável da operação de e-commerce. E para que as coisas aconteçam fluido, tem que olhar tudo isso. Então, ter os dados, ter informações e ter plano de ação e tomada de decisão. Olhando, principalmente o que a gente sempre fala aqui na Lomni, são as alavancas, que é sessão, taxa de conversão, visita, aprovação e a recompra também é muito importante. Então, quando a gente fala em operação, não é só questão de entrega logística. Então tem que lembrar de todas essas alavancas, porque isso sim é o que vai trazer o resultado para o e-commerce. Com certeza. E quando a gente consegue monitorar isso, eu consigo identificar aonde não está legal, aonde eu preciso melhorar, e assim eu consigo ter o resultado. É fácil? Não. É trabalho, energia e dedicação. É isso. E principalmente tem especialistas que consigam fazer isso, né? Eu sempre digo, essa questão, né, do relacionamento, resultado e energia, né? A gente fala muito, né, a Lomni, e traz isso para o cliente, né, a questão da energia. De nada adianta hoje tu contratar uma agência, né, seja a Lomni, seja qualquer agência, se do lado do cliente, né, do lado do teu negócio, tu não colocar foco, energia no que tu quer conquistar, quer fazer, não é o outro que vai fazer por ti, né? A gente brinca como personal trainer, né? Não adianta tu ir na academia, ir lá, criar um plano, né, para te executar uma dieta, enfim. Se tu não for seguir, né, essa dieta e ir na academia fazer musculação, o teu personal não vai fazer por ti. Então esse é o ponto principal, né? Tem que ter essa sinergia, a energia dos dois lados e, claro, existem especialistas para cada uma dessas áreas, né? Então o cliente é especialista no produto, ele sabe o que é o produto dele, ele sabe o que ele tem que vender e quer vender. E precisa de alguém para ajudar nessas metas, né? E quando a gente fala de relacionamento, é muito isso. Tem produtos que a gente consegue identificar
que é uma recompra recorrente, né? Ou seja, um produto daqui a pouco de beleza, que tem uma recompra, ou para quem é mãe aí, sabe, né? Uma fralda, um lenço, enfim, leite. Então, tem e-commerces que podem trabalhar essas recorrências, né? E outros não, são mais nichados, produtos específicos, né? E falando um pouco disso, Diva, o que tu enxerga nesse sentido de e-commerce, que tem essa recorrência, né? E outros e-commerces mais nichados? Certo. Acredito que a recorrência ela vem muito tirando ali a parte, poxa, um suplemento. Sim, também. Pegar um whey, o cara comprou um whey, acabou, no próximo mês ele precisa comprar de novo. Todo o processo, né, do e-commerce, ele tem que estar estruturado para saber abordar no momento certo. Poxa, se eu comprei um whey, deu 45 dias, eu recebo um e-mail, uma promoção da marca. Cara, 45 dias eu já tô na metade do segundo pote. Já foi, né? E isso na questão da recorrência. Agora, quando a gente fala nos produtos que não tem recorrência, uma geladeira, né? Quantas geladeiras você comprou na tua vida? A gente compra na vida, né? Exatamente. Aí você pensa, então o meu nicho não tem recorrência. Você trabalha de outras formas, né? Compra geladeira, de repente um outro aparelho doméstico, um eletroeletrônico, algum componente. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho a geladeira, eu tenho aqueles pés para regular a altura, sabe? Então, cara, é questão de você estudar o que você vende, você tem que ser o maior especialista do teu produto. Teu produto, do você tem que ser. Você saber explorar todas essas frentes no que diz recorrência, recompra, né? Não é venda casada o termo, né? Mas, tipo, vender algo que agregue aquilo que você quer no primeiro momento. Isso vem muito do marketing, né, Stephanie? Tem que saber comunicar, tanto na questão do produto e também, às vezes, tu compra o produto e tu não sabe usar, né? Então, trazer instruções de uso, como usar. A gente tem um cliente, por exemplo, que é um cliente de chá premium, né? Não é aquele chá de saquinho que tu coloca. Não, é um chá diferente, mas qual é a diferença? Por que é um ticket maior, né? Então, saber também comunicar. Saber agregar o valor à marca, né? Tudo, eu sou marqueteira nata, eu sempre vou dizer que tudo parte da premissa da narrativa, da comunicação, da maneira como a marca se apresenta, se posiciona e que se torna autêntica de novo. Eu sempre vou bater nessa tecla porque eu acredito que toda comunicação ela deve ser autêntica dentro de uma loja. Desde o momento em que foi feito um anúncio, uma cópia de um anúncio, aí a pessoa se interessa, o lead, né, o cliente ali que vai ser um futuro cliente, um prospect se interessa pelo produto, quando ele clica, a comunicação dentro do site, ela tem que estar em sincronia com aquilo que estava no anúncio. Ela tem que ter o mesmo diálogo. E o pessoal do suporte também tem que falar da mesma forma. A linguagem de uma marca, ela precisa ser universal dentro daquela marca. Para que no momento, às vezes o cara vê lá uma comunicação super jovial de uma determinada marca, muito bacana, me interessei, achei aquilo, da hora, gostei dessa marca. Deu algum problema com a encomenda, fui falar com o suporte, completamente frio. Completamente ríspido, num jeito mais seco de falar, como a gente fala, né? Não tem nada a ver com o branding da marca. Então, dessa forma, a pessoa simplesmente vai estranhar, vai dizer, peraí, como assim? Então não é aquilo que eu pensei que era que eu tava no anúncio. E a gente passa por isso, né? A gente passa por isso também. Muitas vezes que a gente compra pra nós mesmos. Exato. Eu comprei por isso, por ser assim. O marketing, na concepção assim de nós que trabalhamos com comunicação, como tu disseste, ele está envolvido em todas as partes da comunicação. Então, muito erro de uma loja, tanto física quanto online, é pensar, eu vou trabalhar o marketing só para conseguir fazer a venda. E depois acabou. Depois morreu. Não tem mais aquele e-mail que até nem só para gerar recompra de um produto, mas para gerar o relacionamento com o CRM que a gente tanto fala. O cara fez aniversário ali, a marca lembrou e disse assim, fulano, lembrei de ti, teu aniversário, a gente aqui da marca X quer te entregar um cupom para poder, né, te ajudar aí com um presentinho, um momento especial, uma marca de vinho, por exemplo, mandar uma garrafinha na casa da pessoa. Olha como ele vai se sentir especial e olha como esse relacionamento vai gerar recompra, não necessariamente só desse cara, mas ele com certeza vai postar, vai marcar a marca, vai dizer, cara, te inscreve que no teu aniversário vão fazer XPTO. Porque não adianta, gente. Passa ano e vem ano, o marketing boca a boca é um marketing
que fica. Fica. Tanto que a gente tem hoje, né, vários sites de reclamação, que as pessoas vão lá Pra reclamar, abrir a boca no trombone. Se a marca, né, faz alguma coisa errada, desvia um pouco da rota, comunica uma coisa e não faz, as pessoas vão lá reclamar. E esse ponto vem muito forte, o saque, né? Que é parte da operação. Exatamente. Então, a Exatamente. operação tem que saber de tudo isso. Tem que estar tudo em Saber se sincronia. defender, né? As pontinhas, todas as alavancas de um e-commerce, como a gente fala, elas precisam estar em sincronia. E eu acredito também, para finalizar, que para o marketing de uma loja ser eficaz, a loja precisa ter um manual de tom de voz da marca. Sim. Ela precisa definir esses pilares e ter um manual de tom de voz para que toda a equipe, toda a operação comercial, tudo mais, todo mundo saiba se comunicar da forma que a marca quer ser lembrada pelo mundo. Só complementando a resposta da Estel, uma coisa que eu sempre falo. Não adianta o anúncio ser amarelo, o cliente clica, o site está azul. Nossa. Pós-venda é roxo. Se ele clica no anúncio amarelo, a rede social tem que ser amarela, o site amarelo, pós-venda e o saque amarelo. Tudo igual. Comunicação falando a mesma não é só as coisa. palavras, né? Sim. Tudo comunica. Tudo comunica. Que o Posicionamento. universo de marca que tem. E muitas lojas não dão tanta importância para esse universo de marca. Sim. Né? E depois elas não entendem. Pô, o cara comprou Por que não são lembradas, né? Por que não são lembradas? Pô, porque o cara, né, tá caindo as visitas aqui do meu site. Por quê? Mas aí vai ver, investe em um anúncio, cara, super assim, ó, sensacional. Entra no site, tá uma bagunça, gente. não Produto sabe onde é que vai indisponível. clicar. Produto indisponível. E tem, Cara, né? como tem? Acontece muito. E acontece. Então, assim, a comunicação precisa ser assíncrona, os canais precisam estar assíncronos e isso tudo tem muito a ver com a equipe comercial também está alinhada e a operação, cuidando de tudo 100%. isso. E a operação cuidando de todos os detalhes para que tudo não saia dos conformes. Então, realmente, como o Johnny falou, é muito difícil conseguir uma venda, mas é um detalhe fora pra sair, né? para que essa venda não aconteça. E o cuidado, a gente fala em recompra por quê? Porque a recompra hoje, se é um cliente que já entrou na minha base, eu já impactei ele com marketing, já impactei com anúncio pago, ele entrou no site, comprou. E se eu fiz uma operação legal de entrega, se eu cativei, se eu encantei o cliente, possivelmente é um produto de recompra, ele vai recomprar. Poxa, ele comprou um refrigerador na minha loja, ele não vai comprar outro refrigerador tão cedo. Mas se o processo de compra dele, a navegação, a entrega, ele conseguiu acompanhar a entrega dele, ele recebeu legal. Depois ele recebeu um e-mail perguntando de como foi a entrega, como foi a experiência de compra dele. Possivelmente, quando ele for comprar um outro eletro, ele vai lembrar. Então, assim, é muito mais focado na experiência do cliente do que, de repente, só na recompra, no produto. A gente tem que entender que, indiferente do negócio, eu sempre brinco, não é focar no cliente, não é o foco do cliente, não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Nós precisamos, muitas vezes, como empresário, indiferente da posição que a gente tem, nos colocar no lugar de nossos clientes e perceber, se eu estivesse comprando, como eu gostaria de ser tratado. Como a gente fala assim, puxa, a minha cor é vermelha, então todo o meu site é vermelho. Pô, mas e o botão de compra, ele ser vermelho ou verde? Qual que é a cor que vai me meter? Johnny, mas você vai falar de novo do botão vermelho e verde? Mas é isso, como que o cliente percebe isso? Como que o cliente... A gente vê muita coisa que acontece hoje dentro do marketing, às vezes, dentro da operação, um banner feito na home do site, com a comunicação que eu entendi. Eu, como empresário, para mim está comunicado. Mas e o cliente? Ele está sendo comunicado? É a forma correta? Tudo isso vai impactar onde? Taxa de conversão, vai impactar na recompra. Todo o processo dentro da operação realmente tem que estar alinhado. Comercial, marketing, operação da empresa. Isso desde como eu vou fazer a captação do meu cliente até como eu vou encantar com ele. Na entrega acabou? Não, porque eu quero esse cliente de novo. E aqui vem um grande ponto que a gente fala, não vou entrar aqui nessa questão de marketplace ou site, mas vamos falar a verdade. O cliente, quando ele compra no nosso site, ele é nosso cliente. Sim. Então a gente precisa encantar. Quando ele compra no marketplace, ele comprou o nosso produto. Ele nem sabe às vezes, né? Ele sabe de que comprou da gente. Da onde que tá comprando, que loja. A chance de eu poder encantar ele é menor. Nossa. Tem, mas é menor. Agora, quando ele compra no meu site, eu preciso encantar. Lembrando uma conversa que a gente teve com um cliente nosso, ele tinha uma venda muito grande no marketplace. E ele falou que a venda do site dele era pequena. E para ele era muito ruim. E ele me fez a pergunta: por que ele vendia muito no marketplace e no e-commerce dele ele não vendia? Eu não gosto de fazer isso, mas eu devolvi a pergunta para ele.
Eu falei, agora entra no teu site e você me responda por que o cliente compra no Marketplace e não compra no teu site. Ele simplesmente olhou e falou, agora eu entendi. Eu falei, é isso, você coloca no lugar de cliente, fazendo essa experiência de compra e comece a mudar a operação do teu site. E mudar a operação, Fran, às vezes, vamos lá, a gente não tem todo o conhecimento como empresário de todas as áreas que precisam ser realizadas. Você falou muito bem que o empresário, ele é o maior responsável de conhecer do negócio dele. Sim. Claro, quando ele contrata parceiros ou contrata alumni, ele contrata especialistas para atuar em áreas que ele não é especialista para isso. E às vezes, e muitas vezes, ele está perdendo a venda dessa área que é deficitária. Ele tem um investimento em ads bom, ele tem um marketing legal, mas alguma coisa, ou no site, Olhar, ou na operação dele... Olhar aquele diferente, às vezes ele não tem, né? E o especialista nosso, que está no dia a dia ali, que atua em diversos segmentos, diversos e-commerce, já sabe, já tem uma ideia diferente, já passou por isso. Ah, que nem veio um cliente antes, né, falar de live, enfim, será que faz, será que não faz? Poxa, meu Deus, uma live e-commerce tem algum custo? Tem o quê? Energia, né? Tem que ter o resultado, mas assim, são detalhes que fazem a diferença e fazem a venda. E uma coisa, pegando esse gancho também de operação, que eu acho que é fundamental, é a questão do saque e da prova social, né? Hoje, até nós, de novo, né? Vamos comprar um produto que a gente não conhece. O saque tem que responder, né, Johnny? A operação tem que estar pronta, preparada para responder a pergunta do cliente, ou chamar ele, interagir, enfim, que é isso também que vai fazer, né? Olha, faz um e-mail, faz uma campanha escrito os mais vendidos. Sim. A hora que o cliente chega no site, você não tem nem avaliação desse produto no site. Como? Como ele é mais vendido e a gente não tem avaliação. Fazem que o cliente abre lá e olha assim, tá, mas é mais vendido porque quem tá dizendo isso, Quem tá né? Onde dizendo? é isso? Quantas vezes vocês não deixaram de comprar um produto porque não tinha uma avaliação e compraram outro que não era o que vocês queriam, mas que tinha foto, descrição, gente falando bem, gente falando mal? Porque quando você vai procurar as avaliações, você não procura quem fala bem. Claro que Você não. vai procurar quem tá falando mal. Ah, mas vamos falar a verdade aqui, ó. Você vai comprar uma pizza no iFood. Você nunca comprou na pizzaria, você não vai olhar a avaliação? Olha. Claro. Aí, beleza, para comprar uma pizza, você olha a avaliação. Eu vou comprar uma roupa, vou comprar um eletrodoméstico, vou comprar uma joia e não vou olhar a avaliação? É isso? É. Então, de novo, se coloca como cliente consumidor quando você está olhando o teu site. E aí você vai começar a olhar alguns cuidados que precisam ter para que o sucesso realmente aconteça. E essa questão até dos mais vendidos, né? Trazendo um pouco também para a questão comercial de venda, né? Às vezes também tem e-commerces, eu tenho X SKU e eu faço para quem meu anúncio? Para todo o Brasil, faço Sul, Sudeste, identifico uma praça de venda desse meu produto, né? Como é que a gente pode fazer isso, Diva? Tô olhando num sentido de, tem pouco investimento, né? Quero expandir, quero vender meu produto. Quais os produtos que eu vou ver realmente e qual a região, né, que eu vou destinar essa verba? Pensando em pouca verba de investimento. Pouca verba, por A gente exemplo. vai trabalhar com as ferramentas que nós temos. Primeiro, a rede social. Boa. Criar comunidades. Independente do nicho, comunidades. Tá, e sendo um produto de desejo ou não. Sim. Desejo uma roupa, uma maquiagem, um perfume, necessidade, um pneu. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, que vontade de Que comprar vontade de comprar pneu. Não, mas legal. todo o trabalho de rede social, Sim. que é onde você consegue ter mais contato com o teu público, ele conta muito. Então tem que abusar disso. Eu assisti uma palestra que o palestrante falou assim, posta um Reels por dia, porque durante um ano você tem 365 oportunidades de viralizar. Boa. Se você postar um por mês, você tem 12 oportunidades. Olha a diferença. Né? E cair na live, por exemplo. Qual o custo que você tem de postar um Reels? Tempo e energia. Tempo e energia. E se você é empreendedor, empresário, você sabe, né? Que, cara, se não vou tirar dinheiro, não vou movimentar, eu vou fazer. Então é questão da dedicação. Então, voltando à pergunta de como escolher o produto, é a comunidade. Entender o que a tua comunidade está precisando, comunidade do teu cliente, o teu público-alvo, e não pulverizar. Sim. Porque você tem pouca verba. Então, é sniper, não metralhadora. E hoje a gente tem ferramentas também, né, que consigam identificar isso. Né? Tem o Google Analytics, a gente tem hoje na Alumni a nossa BIA, né, que tem todos os dados, uma dashboard maravilhosa que a gente consegue identificar
o produto, a região que está vendendo, como é que eu posso trabalhar melhor, fazer uma landing page para aquela região, né? Às vezes a gente traz até como estratégia de relacionamento com o cliente. Aniversário de São Paulo, aniversário de Porto Alegre. Vamos fazer uma LP direcionada para aquele público, para aquela região, né? Então a gente consegue ir segmentando isso, né, Esté? Acho que esse marketing também, né, olhando para a região, daqui a pouco um e-mail, bah, guria, estamos de aniversário, Que né? isso, Fran, me diz, o que uma pessoa que recebe um e-mail dessa forma acontece com ela? Identificação. Identificação. Não existe criar comunidade, ali como o Diva falou, cria sua comunidade, é importante, mas não existe criar comunidade se nós não consigamos que as pessoas se identifiquem com o que a gente está falando. Não vai haver comunidade se não houver uma identificação muito forte, com um posicionamento muito forte. Isso me lembrou até, o Diva falou dos pneus ali, eu me lembrei do Guia Michelin, que foi um case de primeiro modo de fazer marketing, assim, que muitas faculdades e universidades trouxeram como case depois, porque o Michelin vendia pneus, né? Sim. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a dizer, compra o meu pneu, porque o meu pneu é o melhor, o meu pneu é o mais resistente? Não, o que eles fizeram? O Guia Michelin, que foi um guia de turismo, falando dos melhores locais para viajar, para ir de carro, como era acessível, onde é que estava o posto, onde é que estava, né, o hotel e tudo mais. Eles fizeram um guia completo. Falava de pneu nesse guia, mas eles identificaram o que o público deles consumia, o que o público deles precisava, o que o público deles se identificava. E aí o que acontece? A marca fica na memória, porque necessariamente, por exemplo, não é porque eu vendo uma água de coco que eu vou só falar da bendita água de coco, nem sempre é sobre o produto. É a dor, né? Às vezes, É a dor da pessoa, né? Porque o lojista, ele ama o seu produto. Sim, e é claro que ele ama, claro tá que tudo sim. bem. Mas ele tem que entender por que a pessoa procuraria aquele produto. Né? Às vezes a pessoa está procurando o benefício que aquele produto é o meio pelo qual ela vai ter benefício. Às vezes a pessoa não adianta dizer compre o meu porque o meu é o melhor. É que nem o case da Guia Michelin. Eles vendiam pneus, beleza, vendiam pneus. Mas eles trouxeram então um guia completo de turismo para todo mundo poder se encontrar, viajar, passear para onde quisesse. E com isso, né, ficaram marcados aí na memória. Depois teve a função do boneco, mas isso daí para outro podcast a gente fala. Incentivando o costume, né? Eles fizeram o quê? Vou incentivar a viagem. Sim. Se eu incentivo a viagem, eu vou incentivar que as pessoas gastem ou mais se preocupem mais com o pneu. É verdade. Então é você sempre incentivando o uso, né? Então é interessante esse ponto mesmo do Michelin. Perfeito, acho ótimo também. E eu sempre vejo assim, o que eu às vezes falo, né, de e-commerce. Eu como mãe, quando eu vou comprar, né, eu entro num e-commerce, vou comprar, o que eu vou olhar? Tamanho, né? Eu tenho 2 filhas, então eu vou olhar por tamanho, então que não custa colocar, né, na home ali do site, compra por tamanho, né, ou numeração, se é calçado, ou vai fazer uma promoção. Eu tenho um estoque aqui de alguns produtos, quero fazer um sale, faz por numeração, né, porque às vezes tu entra junto com as outras, com uma tabelinha ali de peso, altura e tamanho, já ajuda. Já consegue identificar. É que nem quando a gente comprava barra nos 80, a popular meia calça, que até hoje atrás vem uma tabelinha de qual tamanho, conforme nossa altura barra peso. Isso. Uma janela de tamanhos pra gente comprar. Gente, subia na meia calça, gente. Vem ainda. Até hoje, né? Até hoje. Por que você não coloca no seu e-commerce? Isso. Falando dessa questão da operação ali e olhando essa visão do e-commerce, a gente precisa entender principalmente qual que é a ideia de cada página do e-commerce. Qual que é a função da home do site? Qual que é a função da página de categorias? Qual que é a função da página de produtos? Isso precisa estar bem claro dentro de uma operação de e-commerce, porque isso é para fazer o quê? Vamos falar do funil de vendas, para fazer com que o cliente inicie a navegação dele e vai encerrar onde? Lá no checkout, onde ele finaliza a compra. Tudo isso tem que estar de forma fluida, organizada e pensando o quê? Eu preciso criar atrativos e pontos para que incentivar o cliente a fechar. Isso tem que ser muito natural e intuitivo para o cliente. Esse é um cuidado também que tem que ser no e-commerce. Às vezes você vê uma home de um site sem apelo comercial, que a gente estava falando. Qual que é a utilidade de um marketing que não é fazer com que o cliente realmente compre o produto, entendeu? E como que é a função, você comentou dos tamanhos. Pô, se o calçado é o meu principal negócio, eu estou direcionando o cliente para escolher por tamanho. Tamanho!
Fran e Stephanie, vocês mulheres, qual que é a frustração de vocês entrarem numa loja de calçado, Desejo do já calçado. lindo aquele calçado e olhar não ter a numeração? Por que eu já não organizo isso e já não trago a navegação por numeração? Numeração, direção. Parece básico, né? Parece. Mas não é o que a gente vê por... fala. O Johnny falou de categoria, né? Eu me lembrei muito, até quando a gente vai no supermercado, né? Aí eu estou indo com foco a comprar feijão, arroz, então eu olho pra onde? Pra categoria do supermercado e vou direcionado naquela categoria. A gente foi visitar um cliente numa loja física dele e a gente entrou e ele é multi, assim, tem diversos produtos, enfim. E não tinha nada de identificação. E eu falei pra ele, eu disse, cadê a categoria do teu e-commerce aqui na loja física? Ele, por quê? Eu vim aqui e eu quero comprar cama, mesa e banho. Só que eu entrei na loja e não tinha nenhum direcionamento. E pra ele é fluido. E às vezes você na loja física, você encontra bem categorizada, aí você vai entrar no e-commerce da pessoa, não tem esse trabalho. Então é legal esse seu comentário, porque é bem essa questão de relação de e-commerce. O que é e-commerce? Um comércio eletrônico. Os cuidados que a gente precisa ter normalmente dentro do seu comércio, você precisa ter no e-commerce, claro que de modo adaptado para o e-commerce, mas os cuidados são muito parecidos. Bom, gente, já estamos no finalmente. Já foi tão bom, rendeu muito, né? Passa, né? Passa. E quando a gente tá falando do que a gente gosta com pessoas especialistas nas suas áreas, é tão bom, né? É bom. Vai fluindo a conversa, Você viu? tinha razão. Porque nos bastidores ela disse, gente, que a conversa ia fluir maravilhosamente. Vai fluindo, a gente vai conversando. Muito bom. Obrigada, Divardini, Stephanie, Johnny. Obrigada, gente. Até o nosso próximo podcast. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto. Esse podcast foi editado por Croma 09.